Quem tem medo de investir em ações no Brasil é maluco. Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje nós vamos interligar alguns pontos da economia com o mercado de ações. Vocês vão ver que faz muito sentido investir na bolsa aí pensando no longo prazo, tá? Então já deixa o like nesse vídeo e vamos acompanhar aqui. Começando aqui, né, com o INSS. O INSS é um buraco sem fim, uma pirâmide, dependendo da sua idade. Basicamente, a maioria aqui não vai conseguir se aposentar ou, de repente, com um valor muito menor do que o previsto. Então, assim, esse é o déficit da Previdência, né, o crescimento importantíssimo aqui. Se fosse uma ação na Bolsa de Valores, eu operaria vendido, porque a tendência disso aqui é quebrar. Você não vai conseguir se aposentar pelo INSS, muito provavelmente, tá? Então esse é o primeiro ponto, né? E nós vamos aqui começando a olhar o Brasil, tá? A gente vê que o Brasil é o terceiro maior aqui produtor de alimentos no mundo, o que é uma boa posição, inclusive, né? Mas temos muito aí para melhorar. E isso nos abre uma avenida muito grande. A gente pode lembrar aqui de ações, né? Como, por exemplo, a Agro 3, que aí seria a empresa que realmente pega aí as terras agrícolas, evolui essas terras agrícolas, aí revende, né? Então ela está fazendo aqui evolução. Isso aqui tem muito para ser feito no Brasil, evolução das terras, né? Usar mais tecnologia. Nós temos os próprios aí produtos plantados, né? Como aí milho, soja e tudo mais, e vender, né? Isso aqui também é um papel que a Agro faz. Nós temos, por exemplo, a Klepper Weber, que seria o quê? A empresa aí, seria o armazém aí do Brasil, né? Ela armazena diversos aí produtos da agricultura, né? E nós temos também a soja, que aí seria a empresa que vende as sementes, né? Para, por exemplo, empresas como a Brasil Agro ir lá plantar, vender esse produto. Então temos a soja, nós temos a Três Tentos, né, que aí também seria a venda de não só de grãos, de sementes, né, como também venda aí de defensivos agrícolas, de fertilizantes, uma série de coisas aí, utensílios, né, para a agricultura. E aí nós temos também a Rumo, que seria, né, o que precisa aqui fazer com toda essa alimentação produzida? Tem que transportar, e a Rumo aí papel crucial nessa questão aí do transporte agrícola. Lógico que nós temos uma série de outras empresas, poderia citar aqui a SLCE, também excelente na mesma pegada aqui da Agro, né? Poderia ir aí para a questão dos alimentos aí mais na questão da carne, né? Como por exemplo a Marfrig, né? Temos uma série também de empresas nessa linha aqui. Então esse aqui é um setor, que eu falei aqui a questão do agroplantio mesmo, porque é um setor que a gente tem muito aqui para crescer, muita evolução a ser feita. Então, só aqui já tem uma linha infinita, né, de empresas, são empresas na prateleira aí, né, para a gente investir e estar aí colhendo frutos. Indo para outro setor, nós temos a questão do gás, né? O Brasil ele pode se tornar autossuficiente em GLP. Diz essa matéria, o Brasil pode se tornar autossuficiente aqui em gás, de modo geral, por conta... só de olhar o Rio de Janeiro, a gente já tem autossuficiência aí potencial, tá? Então, a reserva aí é gigantesca no Brasil. Temos o marco do gás que trouxe bastante evoluções, mas ele tem algum ponto aqui para estar melhorando, como, por exemplo, todo mundo quer transportar o gás, né? Distribuir o gás também é uma maravilha. Agora, explorar... Se não tiver petróleo ali naquela região próxima, não vai ser tão assim lucrativo, é arriscado, né? Então, assim, precisa melhorar essa questão aí dos incentivos para a empresa ir lá e explorar essa região aí para pegar gás, tá? Mas, enfim, essa questão do gás é muito promissora, a gente viu como o gás aí também, o gás tem uma série de benefícios se realmente for bem explorado aqui no Brasil, né? Então, a gente temos aqui a Petrobras, né, que pode estar aproveitando dessa questão. Um exemplo aqui da Petrolífera 3R, mas nós temos a Enel, temos uma série aí, né? Temos a Cosan, que tem a Compasa aqui, né? Super importante aqui, super relevante no Brasil. Também a Cosan está investindo bastante aqui na questão do gás, né? Então está aproveitando bastante do marco. Temos a Itaúsa com a NTS, a Compagás também, né? Temos a Engie aqui com a TAG, né? Então você está vendo aqui que as empresas aqui fora de petrolífero, elas têm mais a questão da distribuição, do transporte, né? Mas elas não estão na exploração. A exploração é que a parte que precisa de um benefício maior aí, um incentivo maior para as empresas aí petrolíferas normalmente estarem aí
tirando aí, investindo mais para tirar mais rapidamente esse gás aí, que nós temos uma reserva infinita, né? Imagine se fosse fácil, né, o transporte aí para a Europa, a gente estava feito aí, né? Mas é um pouco complicado. Então, pelo menos aqui no Brasil, teria sim uma série de utilidades. Aí falando ainda em petrolíferas, nós teríamos aqui, como eu fiz no vídeo hoje, né, a própria questão das energias eólicas offshore, né, que são aí eólicas no mar. E aí as petrolíferas têm expertise em trabalhar no pré-sal, né, elas têm expertise nessa questão aí do mar. Já tem várias empresas aí pensando nessa questão, inclusive lá fora. Isso aqui é uma tecnologia que quem estiver se preparando antes vai sair na frente, vai ter uma largada aí na frente, né? E nós temos, de novo, as próprias petrolíferas e empresas de energia aí nesse ponto aqui energético, né? Falando em energia, nós temos uma tendência, né, no Brasil de energia crescendo cada vez mais. Olha só, nós temos aqui estudos do Ministério de Minas e Energia, dados aí da ONS, mostrando que nós temos uma perspectiva de crescimento que em 2021, os 500 aqui, TWH de energia, 2026 vai ser 594, 2031 705. Dentre isso, nós temos todas as fontes aqui com algum crescimento e em especial aqui a solar e eólica, né? Então, é um crescimento aqui que vai mostrar também alguma transição energética aí nas fontes geradoras, e aí a gente entra na questão das empresas de energia que tem todo esse crescimento para estar aproveitando, podem aproveitar de todo esse crescimento que está aí nos sendo oferecido, como por exemplo Energias do Brasil, distribuição, geração, aí, transmissão, temos a Copel também no mesmo esquema e a SB3 aí gerando energia, a Taesa, a Transmissão Paulista transportando essa energia, cada vez aí gerada em locais mais distantes por conta aí da energia solar e eólica, precisa se transmitir essa energia. Então, todas as empresas aqui com um potencial grande, né? Desde a distribuição que vai ter mais energia sendo demandada, também tem a questão da mudança aí energética em termos aí da distribuição de energia, né? Conforme eu já expliquei em outros vídeos, e nós temos também a geração cada vez vai gerar mais energia, conforme nós já vimos. E nós percebemos ali que existe uma transição energética em termos aí de fonte geradora, né? Então, se nós temos essa mudança, nós temos também a própria Vale atenta a essa questão da transição energética, né? Porque a Vale ela vai aí vender aí metais, cobre, níquel aí utilizado nesses novos aí, energia solar, energia eólica, então vai demandar mais disso. Nós temos a própria aqui Cosan também, que está investindo exatamente na Vale por conta disso, está toda atenta aí nessa questão da transição energética, também com a raiz aí na questão da geração distribuída, né, a questão da distribuição que vai estar mudando. Nós temos a ENGIE também atenta aí, e a Energias do Brasil na questão da energia offshore, que eu já comentei, e aí só para citar uma petrolífera aqui, exatamente a Enalta também atenta nessa offshore, então tudo é ligado aí, né, energia no mar, a gente tem offshore, Enalta, Engie, aqui atenta, Energias do Brasil, nós temos a Vale na transição energética, a Cosan também, então mais um monte aqui de empresas vinculadas a essas mudanças aqui no Brasil. E aí, faltou os bancos, né? A gente vê que o Brasil, aliás, tem a terceira maior taxa de juros no mundo, diz a pesquisa. Isso aqui não é bom, né? Mas, assim, os bancos estão aí para fazer uso disso, né? E aí a gente tem, então, quem? O Banco do Brasil, o Banco ABC, o Itaú, indiretamente a Itaúsa mesmo, né? Temos o Santander, o Bradescão, todos aí aproveitando dessa questão da Selic estar em alta, empréstimos, né? Também eles vão financiar a economia do Brasil. Se o Brasil tiver um mínimo de controle, né? O Brasil vai crescer. E o Brasil crescendo, os bancos crescem também, né? Mas não é só os bancos que se beneficiam de Selics altas. Temos as seguradoras, como por exemplo a BB Seguridade, é muito nítido isso, na Caixa, na Porto e na Wiz, são ações aí que vendem seguros, né? Quanto melhor a economia, mais vai ter seguros aí sendo usados, e também quando esses negócios aí, ela pega esse dinheiro desses seguros, ela vai e aplica, né? Então ela também se beneficia demais aí dessa questão da Selic em alta, né? Tudo isso aí, todas essas empresas, elas vão se beneficiar muito mais aqui se o Brasil for bem, né? Então é necessário que
existam políticas que pensem no longo prazo. Muitas dessas políticas que eu comentei, como por exemplo a questão aí de posso falar da refinaria aí que precisa ser mudadas, né, para refinar o pré-sal. Nós podemos citar a própria transição aí do gás, que alguns pontos podem ser melhorados. São tudo coisas de longo prazo. E qual político pensa no longo prazo? É isso, às vezes, o problema do Brasil. Eles pensam só no mandato ali deles imediato e não pensam no longo prazo. Mas o Brasil é um país aqui que tem tudo para prosperar. É por isso que ele acaba sempre aí sendo o país do futuro, que esse futuro não chega exatamente como nós queríamos, por conta desse pensamento aí de curto prazo, tá? Mas, de qualquer forma, é tão promissor o Brasil que mesmo os políticos não conseguem parar o Brasil, né? De qualquer forma, a gente vê aqui o Brasil, né, diminuindo aqui a extrema pobreza. Isso aqui é super legal, né? A gente vê que foi o Brasil, o país que mais melhorou aqui em relação aos nossos vizinhos aqui, né? Então, temos aqui uma diminuição na pobreza no Paraguai, mas o Brasil diminuiu 3,5%, o resto acabou ficando mais pobre, a extrema pobreza, né? Então, isso aqui é um dado extremamente positivo, né? Infelizmente, aqui no Brasil, os políticos usam muito essa questão aqui da pobreza para fazer populismo. A gente tem que melhorar sim, mas tem que ser de forma controlada, forma muito bem planejada, né? Sem necessariamente prejudicar as empresas, né? Você não precisa aí destruir uma empresa estatal para ajudar esse povo, né? Tem que fazer uma reforma tributária justa, né? Não sair aí fazendo o caminho mais curto e mais fácil, como eles sempre costumam fazer, né? A gente vê aqui, a nossa pobreza vem diminuindo, não é de hoje, tá? Então, independente aí do político, a gente conseguiu aqui um belo avanço, exceção a esse período aqui, né? 2014 aqui em diante, mas depois já voltamos ao avanço, então é algo que vem acontecendo, isso é muito legal de ver, né? Não tem como aí negar, tá? Então, isso é só um exemplo aqui muito basicão, né? Que o Brasil tem uma janela de crescimento aqui muito grande, né? Então, assim, só depende da gente. E por que eu invisto na Bolsa de Valores? É por conta de tudo isso e além, é claro, de que o INSS é furado, né? O INSS é pirâmide aí, tá? Mas além disso, embora acredite muito no Brasil, eu também busco a diversificação, né? Dando uma visão geral aqui na minha carteira, eu invisto hoje em 20,2% aqui em ações do exterior, principalmente Estados Unidos. De repente, se essa bolsa brasileira aqui começar a dar uma subidinha mais ainda, né, a bolsa americana continuar patinando, eu já vou deixar 25%, que é até uma meta aí mais legal ainda de se ter. 25% no exterior na minha concepção, né? E aí temos aqui 35,9% em elétricas, que eu gosto muito, 15,9% aqui em bancos, 14,3% aqui em outros, que seria aí principalmente ações de commodities. Temos a Vale, a Cosan, temos aqui petrolíferas, né, como Enalta, então 3R, então nós temos aqui um monte de ações aqui de outros setores, e nós temos 7,9% aqui em seguradoras e 5,8% aqui em saneamento. Então, eu comentei qual a sua perspectiva para a Bolsa de Valores aqui para o longo prazo. Para mim é sempre positivo. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!